Márcio Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Olha, ainda sobre a prisão do ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que foi preso, ficou 24 horas no cárcere e depois foi libertado. E por que desta libertação tão rápida? Olha, primeiro há um componente político muito forte. Ele é ex-ministro da Educação de um governo que ainda está no poder. E dizem que o desembargador que analisou o pedido de revogação da prisão está numa lista que aguarda a nomeação pelo presidente da República para um outro cargo num tribunal superior àquele que ele está. Então esse é um componente político que nós não podemos negar de qualquer maneira. Bom, mas a explicação jurídica para isso está mais vinculada ao que nós chamamos de punitivismo penal e garantismo penal. São duas correntes de direito penal que se encontram também no Brasil e que de origem estrangeira, mas com uma carga muito forte na prática do processo penal e do direito penal brasileiro. A primeira corrente, que é o tal do punitivismo penal, vem a ser uma corrente do direito penal adotada por muitas pessoas, quase que a totalidade dos julgadores e promotores do Brasil, que defende basicamente uma punição exemplar, extremada, uma aplicação da lei de forma rigorosa para causar sofrimentos exacerbados, excessivos, àquela pessoa submetida a uma acusação penal, a um processo penal. Então isso é o punitivismo penal. A consequência disso é que nós temos no Brasil o terceiro maior número de pessoas presas está no Brasil. O terceiro maior número de pessoas presas preventivamente no mundo inteiro está no Brasil. Então aqui nós prendemos pessoas por qualquer coisa. Basta você furtar um pedaço de carne, isso aí é furto famélico, que você prende a pessoa e deixa a pessoa presa lá esperando o processo chegar à sua finalização, à sua conclusão, o que pode demorar anos. O mesmo caso pode-se dizer com relação às drogas. O pretexto de combater as drogas tem levado para a cadeia muitas pessoas, milhares de pessoas, e essas pessoas com risco zero de delinquência, periculosidade beirando ao zero também, e pessoas são mantidas presas apenas porque portam pequenas quantidades de drogas ou pequenos gramas de drogas, e elas são mantidas presas por meses, se não por anos, geralmente sem advogado, e isso é consequência direta do tal do punitivismo penal. As pessoas, os juízes, os promotores e os delegados prendem à vontade e as pessoas ficam presas até a conclusão de um processo numa prisão cautelar, numa prisão preventiva, indevida, e isso é consequência direta do tal do punitivismo penal. E de outro lado nós temos uma minoria de julgadores que estão filiados à corrente que nós chamamos de garantismo penal, ou alguns chamam de legalidade, ou legalistas. E esses poucos julgadores são aqueles que cumprem o que determina a própria Constituição Federal, que diz que a pessoa só pode ser presa em flagrante delito de crimes muito graves, né? E que ofereçam risco de reiteração de delitos ou risco para a sociedade, e que não podem de forma nenhuma responder ao processo, responder à acusação em liberdade. Então eles cumprem a Constituição, que determina que na verdade a prisão ela é uma exceção e que deve ser colocada em prática apenas se houver uma sentença penal condenatória sem possibilidade de qualquer outro recurso, ou seja, com o trânsito em julgado. Então só após o trânsito em julgado é que uma pessoa poderia perder a sua liberdade. Isso é o garantismo penal. Só que o garantismo penal ele é, no Brasil, muito fraco. Os julgadores, os promotores, os delegados preferem o punitivismo penal, porque eles fazem uma certa média com a sociedade, acham que prendendo as pessoas de qualquer maneira vai resolver o problema da insegurança da sociedade. E a sociedade gosta disso. Enquanto que o garantismo penal, então, não traz essa repercussão, essa popularidade toda com a sociedade. Então são poucos os juízes que são garantistas. Os juízes garantistas costumam analisar o processo de uma forma mais técnica, mais constitucional, e não apenas de uma forma
penal e processual penal, né? E geralmente eles acabam soltando a pessoa, acabam cumprindo a Constituição Federal e acabam, portanto, colocando esses acusados que não apresentam qualquer risco e que podem responder ao processo em liberdade, eles então soltam essas pessoas. Só que esses juízes, eles são muito poucos. Por isso é que você vê que a maioria dos habeas corpus, dos pedidos de liberdade, que todos os advogados famosos, ricos, ou os advogados mais pobres, ou que não são tão conhecidos assim, eles impetram, mas acabam sendo denegados. Os tribunais, os juízes, mantêm a prisão. E só poucos, os habeas corpus, é que são, portanto, deferidos. A ordem é concedida para soltar a pessoa. Então, um número bem menor de presos ou de pessoas que são presas preventivamente é que são soltas, e um número bem maior de presos nessas condições é que são mantidos presos, por conta de que algumas vezes, poucas vezes, esses pedidos de habeas corpus caem com juízes garantistas e soltam, e a maioria das vezes, mais de 99% das vezes, caem com julgadores punitivistas que, portanto, mantêm a prisão. Então, esse ex-ministro aí deu sorte, porque caiu com um juiz, um desembargador garantista, e ele vai responder o processo em liberdade por enquanto. Se tivesse caído com um juiz punitivista, certamente o pedido de habeas corpus dele seria denegado, a ordem seria denegada e ele continuaria preso. E é, na verdade, a regra no Brasil, infelizmente. Portanto, esta é a diferença de correntes, né? Uma corrente punitivista e uma corrente garantista. E esta é a diferença de uma pessoa que vai responder o processo em liberdade, sendo preso preventivamente, de a maioria das pessoas que são presas preventivamente e não conseguem responder o processo em liberdade. Exatamente por conta dessa diferença. Isso traz uma insegurança jurídica tremenda, mas infelizmente é desta maneira que nós, advogados criminalistas, combatemos o bom combate. E se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.